Acho que agora você entendeu porque em todo vídeo eu coloco o goleiro do Chelsea atual de fora do time principal. Enfim, análise do Arsenal vs Chelsea, partida que terminou em 3-2 pro Arsenal, gols de Zubimendi, Gyökeres e Ben White, e o Chelsea marcou 2 gols com o Garnacho, nosso Messi nova geração. Enfim, cara, vamos tentar entender o que rolou aqui nesse jogo, e claramente é uma partida muito difícil, porque dá pra dizer que essa é a primeira partida de fato desse treinador, né? O jogo que ele jogou pela Copa não deu nem tempo de treinar direito, ele tem 1,5 de treino na semana, muito pouco. Claramente não dá pra fazer nada nesse tempo. É um bom teste até, porque já pega essa pedrada de frente, a gente consegue ver como é que vai ser essa transição de treinador e se ele vai conseguir manter padrões ali. Enfim, cara, vamos tentar entender como é que o Arsenal ganhou essa partida. Pra você que não me conhece, eu sou o Corvo, apresentador desse canal. Seja bem-vindo ao Plano Blues. E assim, cara, eu não prestei tanta atenção assim em design de linha nem nada do tipo, então não vou fazer aquela análise tática tão profunda hoje nesse vídeo. Mas eu vou falar das sensações que eu tô tendo e as mudanças que eu tô vendo aqui desse treinador. Eu poderia ter comentado o último jogo, só não tive tempo de gravar, infelizmente. Excelente jogo, inclusive com mudanças táticas claras que dá pra perceber. É impressionante que em uma semana ele tenha conseguido já fazer isso, mas é pouco. Claramente a gente tá vendo futebol ainda de Enzo Maresca em campo. Não é o futebol de Liam Rosenior, mas tá muito distante de ser o futebol dele. Essa partida, ela é muito difícil. E tem um motivo do porquê que essa partida ela é tão difícil. Porque se você bater o olho na formação do Arsenal, você percebeu um detalhe muito importante. Não tem reserva. O Arsenal foi pra campo com todos os titulares. Talvez você possa dizer que Kepa não é o goleiro titular, de fato. E aí nós temos também Ben White na lateral, que dá pra dizer que ele é reserva, apesar de uma galera insistir que ele é titular. Tem os fãs aí de Ben White, mas claramente ele é reserva. Tirando isso, cara, são só titulares. É o Arsenal inteiro, o time titular, não tem pra onde você fugir, ok? Você pode falar, pô, esse camisa 9 não é bom, mas ele é o titular da posição, ele é o principal, ele é quem o treinador prioriza. O melhor ponta esquerda é o que tava em campo hoje. Eu já falei muito de Gabriel Martinelli, eu prefiro ele vindo do banco do que como titular na posição, e ele tem jogado bem menos, ele tava cada vez mais perdendo espaço nas partidas. Então sim, cara, hoje o Arsenal veio com o time principal, entendendo que o Chelsea é um desafio sério, entendendo que o Chelsea é um time difícil, precisa fazer bastante coisa em campo, né? Então era uma partida que o Arsenal não levou 100% a sério, e a postura do Arsenal em campo deixou isso muito claro. A pressão que eles estavam fazendo, o jeito que eles estavam posicionados, o jeito que eles estavam montando a defesa ali do time, deixa muito claro e deixa explícito que eles não estavam levando essa partida como uma brincadeira. Eles vieram pra ganhar com o time principal, levando a sério como se fosse uma partida de Champions. Eu não vi nenhuma gracinha, eu não vi um Arsenal com a postura minimamente normal, assim, era a postura de eu quero ganhar essa partida de qualquer jeito. Talvez pelo último jogo, que o Chelsea mostrou uma postura muito boa contra o Arsenal, parecia ser um time muito melhor, né? Só aconteceu o empate, talvez por causa da expulsão, né? Não dá pra vir com o papo do 1-1 win, mas dá pra dizer que claramente se não fosse expulsão, talvez daria pro Chelsea fazer mais em campo naquele jogo. Talvez isso tenha aberto um alerta na cabeça desses jogadores de que a coisa tem que melhorar um pouco, que eles têm que levar um pouco mais a sério o duelo contra o Chelsea. Isso é muito legal, inclusive, ok? Eu acho que é esse o tipo de duelo que eu quero ver daqui pra frente entre Chelsea e Arsenal. Não um duelo onde o Chelsea tá muito mal, ou como era no passado, o Arsenal nem entrava em campo, né? O Chelsea era muito superior naquela época, até o final de Europa League, enfim, o 4-1. Essa foi a postura do Arsenal no jogo inteiro. Marcando alto, correndo atrás da bola, 100% focado, tentando fazer o máximo possível pra poder ganhar a partida, sem qualquer gracinha, indo pra cima. O Chelsea também teve uma postura muito legal. O sistema de pressão tá um pouco diferente, e eu gosto desse sistema de pressão, apesar dele gerar alguns desencaixes. Eu acho que é um padrão tático que eu posso falar aqui, que eu notei dentro da partida. Você vê que alguns jogadores eles se deslocam pra pressionar e gera meio que um desencaixe ali na formação, quando ele tá fazendo essa pressão. Então, às vezes, sei lá, o 9 tá meio quase na ponta, às vezes o ponta tá quase no meio de campo pra fazer essa pressão. Então são padrões ali que você já vê de diferença no sistema de pressão. É interessante porque tirou a paz do Arsenal ali pra circular a bola em diversos momentos do jogo ali. Eu sinto que o começo do jogo, o Chelsea tava, tipo, até legal no comecinho, mas depois ele começa a dar uma desandada, principalmente quando toma o primeiro gol, né? Um gol de bola parada que dá pra dizer que o único culpado do gol ter acontecido é o goleiro Robert Sanchez. Não é de hoje que vem falhando, eu já falei isso várias vezes aqui, e pra você que não sabe, né, que não tá aqui no canal há muito tempo, eu já avisei uma coisa muito importante de Robert Sanchez. Em jogos difíceis, em jogos que você vai ter uma pressão alta, que o adversário é muito bom, ele falha muito. Então é um goleiro que não dá pra ter segurança nenhuma em jogo grande. Se tá num jogo grande, não tem segurança com esse goleiro. Não é um jogo grande, não é 2 jogos grandes, é a maioria deles. Raras as exceções, como o jogo contra o Paris Saint-Germain, que ele jogou muito e parecia um goleiro de elite. Só que aí eu penso que você não pode medir o goleiro pela exceção. Você tem que medir jogadores pela média, e não pela alta, não pela baixa, né? Como alguns gostam de fazer com o Chalobah, por exemplo, né? Medir ele pela baixa. Pegar os únicos jogos que ele foi mal e tentar ficar exagerando esses erros e fingindo que é toda a partida, né? Como eu vejo alguns fazendo por aí, né? Porque não gosto do jogador. Não dá pra fazer isso.
cara. Não dá, porque aí, se a gente for nessa linha, todo jogador é bom e ruim. Qualquer jogador é bom e ruim, porque você vai pegar ali o que ele fez de errado em um jogo e vai ficar exagerando, você vai pegar o que ele fez de certo em um jogo e vai ficar exagerando e fingindo que o jogador é muito melhor do que o que ele é, sendo que você tem que ver a média, né, o que ele faz na média. E o que ele faz na média, cara, é muito ruim. Então você pega um jogo grande, esse é o goleiro que eu conheço, cara. Esse aqui é o verdadeiro Robert Sanchez, onde ele simplesmente, cara, pulou super errado ali naquele escanteio. Acho que a maioria dos goleiros pegaria, os piores goleiros que eu vejo nessa parte, eu acho que eles pegariam aquela bola, porque não parecia tão difícil assim. E piora, né, porque isso aqui é um padrão de goleiro do Manchester United, cara. Os goleiros do Manchester United comumente faziam isso aqui, cara, que era vir um escanteio e furar uma bola assim que não dá pra furar, cara. Que você fica tipo, cara, que é isso? Mas esse cara é profissional mesmo? Esse foi o nível da jogada, cara. E aí vai ter fulano de tal que vai falar, não, fulano de tal devia estar em cima de tal jogador. Não, cara, quem errou ali foi o goleiro. Não tem como não catar aquela bola, cara. Tava na cara dele, era só pegar a bola. Erro bizarro. E aí depois teve vários erros de saída de bola. Eu volto a falar, o Arsenal provoca esses erros. O Arsenal sufoca o Chelsea. O Arsenal faz com que a criatividade da parte de trás do Chelsea seja muito difícil. Claro que é um custo de se entregar muito fisicamente em campo. Há um custo de que, se você bater essas duas primeiras linhas de pressão, você vai sair com uma certa vantagem numérica. Vários lances a gente conseguiu isso. Trazer uns jogadores ali uma vantagem numérica legal pra criar um lance de perigo. Mas a gente não conseguiu aproveitar tanto esses lances. Mas você vê que tem um claro custo do Arsenal fazer isso. Mas é claro que ele tá fazendo a linha de defesa do Chelsea falhar. Só que eu volto naquela coisa. O goleiro ele vai ser requisitado nesse jogo difícil. Você tem que ver quem é ele aí. E ele, nesse jogo difícil, todos os jogos difíceis que eu vi até aqui, cara, ele é esse goleiro aí, que falha toda hora. Então foi um monte de passe errado, um monte de cagada, um monte de coisa. Eu falo pra vocês, olhem pro goleiro do Arsenal, Kepa hoje que tava em campo. Vocês viram ele distribuindo a bola errado? Porque a gente tava pressionando muito bem. Tava enchendo o saco do Arsenal também, quando a gente pressionava a bola. Vocês viram ele fazendo isso? Eu não vi ele errando nada, cara. Eu vi ele fazendo bola em profundidade muito bem, cara. Distribuindo muito bem a bola. Me lembrou até o outro goleiro, né? Inclusive foram defesas, assim, que me impressionaram desse goleiro, cara. Tava muito atento nos lances. Acho que ele tava com a vontade de jogar contra o Chelsea, né? Que eu não vejo ele com essa vontade toda já há muito tempo, mas hoje ele tava, né, com 180 ali, com vontade de ganhar do Chelsea. Mas, cara, você não vê nenhum erro bizarro no goleiro do Arsenal, mas no Chelsea você vê. Eu acho que 2 gols são exatamente disso aí, cara. Revivemos Gyökeres, né? Ele sai com assistência e um gol. Por que ele conseguiu fazer o gol? Porque houve um passe ali claro e manifesto e objetivo, sem nenhuma firula, sem nenhuma técnica extra pra desviar a bola do goleiro. Vai na mão dele e ele deixa passar, né? Ele franga ali a bola, não sei como. Ele conseguiu não pegar aquela bola que não tava tão rápida, não tava tão forte, não tinha efeito, não tinha nada. Era só um passe. Ele conseguiu não pegar aquela bola, passou por debaixo da mão dele, e aí Gyökeres sai na cara do gol e finaliza e faz o segundo gol do Arsenal. Falhas do nosso goleiro aí. Goleiro esse que a temporada inteira foi defendido por gente maluca, né? Não a maioria, é uma minoria absoluta, uma minoria barulhenta e chata. A maioria sabe que ele é ruim e entende o porquê que eu, por exemplo, critico esse goleiro, e ver essas pessoas defendendo e ver no jogo de hoje, eu acho que claramente você consegue entender, né, o que é essa pessoa que talvez assista muito pouco o time, né? Porque eu lembro de um jogo do Arsenal que a gente tava pra ganhar e esse goleiro entregou o jogo, cara, entregando a bola no pé de Declan Rice. No meio de campo ali, ele pegou e fez um chutaço e meteu a bola no canto. Eu nunca esqueci desse jogo, porque ele errou o jogo inteiro e ele ainda foi lá e fez essa cagada gigantesca. E hoje foi uma dessas partidas, ele errou o jogo inteiro. Eu volto a falar. Eu tô citando coisas que foram definitivas ali pro gol. Os 2 gols que saíram foi exatamente no erro. E o único gol do Arsenal que não foi nenhum erro foi o gol de Zubimendi, que foi uma jogada brilhante individual dele, cara. E eu ouvi gente reclamando de Enzo Fernandes no lance, falando que Enzo não sabe marcar e tudo mais. E Enzo nem tá no lance. Ele não tá na área. Ele tá lá na frente, perto de Merino, que faz o passe pro lance acontecer. Ele nem estava na área. E eu vi gente reclamando. E aí eu me pergunto, tá assistindo o jogo? Ou tá com a tela desligada? Confundiu o jogador? Porque eu acho que antes de você comentar de um jogador, você tem que pelo menos perceber onde é que ele tá em campo, cara. Ele nem tava no lance. Ele tava lá em cima. Ele tava pressionando alto e tudo mais. Tipo, tava ali participando. Mas ele nem tava no lance. O lance inteiro não acontece com o Enzo. O Enzo tinha que fazer outra coisa ali no lance, que é vir por trás. Só que nem dá tempo. Nem dá tempo. Zubimendi recebe a bola, faz um lance brilhante, finge que vai chutar e puxa pro lado e mete no canto. É isso. Um goleiro melhor teria pegado? Acho que não. O lance foi tão bonito que eu acho bem difícil. O Zubimendi é incrível. Não tem do que falar, cara. É um jogador assim que é um negócio de doido, cara. Eu volto a falar. Ele parece que joga 10 anos no Arsenal. Ele parece ser um jogador que não tem cabimento, cara. E ele não foi caro. Lembrando que ele não foi caro. Pra o volante que ele era na carreira dele, pro valor que tá custando os volantes, ele custa um valor razoável. E ele faz isso aqui, cara. É uma partida incrível dessa. Ele tava muito bem no jogo e ainda foi lá e meteu esse golaço que eu não conheço nenhum volante assim que tem essa qualidade, cara. Raríssimo. Talvez Enzo Fernandes, né? Eu poderia falar aqui do Chelsea. Tem a qualidade pra fazer um gol desses. E fez, né? Tem pouco tempo que ele fez um gol bem parecido com esse. Mas enfim, cara, eu vejo muita gente, né, criticando alguns jogadores e às vezes eles não estão no lance ou eles nem erraram. O cara que não tem conhecimento suficiente pra saber o que é um erro e um acerto. E aí o cara tá lá falando do jogador que não faz nenhum sentido, cara. Nenhum sentido. É um negócio assim que eu fico revoltado, porque não tem lógica isso aqui, cara. Assim, quando eu vi reclamação com o Enzo Fernandes no lance, eu fiquei, mano,
do que vocês estão falando, cara? Da onde é que surgiu isso aqui, cara? Porque ele nem tá no lance. Então, foi uma falha que é falha do Chelsea, mas eu diria que é mais mérito de Zubimendi do que demérito do Chelsea. Eu acho que é um lance que você tem que parabenizar o jogador do Arsenal, que ele fez algo incrível ali. Um volante não era pra fazer aquilo. Nem atacante tá conseguindo, né? O 9 do Arsenal não faria aquilo nunca. Imagine um volante. Então você tem que elogiar Zubimendi e não diminuir os outros jogadores que estão em volta. Eu acho que é onde meu pensamento fica. Esse é um lance que não dá pra, sei lá, dizer que é culpa de fulano de tal que não marcou. Não, o jogador do Arsenal foi muito bem. Por isso que o Arsenal é um time grande, por isso que o Arsenal é um time de Big Six, por isso que ele tem jogadores caros, é pra fazer esse tipo de coisa, é normal. O que não é normal é tomar 2 gols porque seu goleiro é completamente inútil. Isso não é normal, ok? Isso aí você pode reclamar do jogador do Chelsea, mas eu não vou tirar o mérito de Zubimendi, não. Foi um golaço. Você tem que parabenizar o jogador do Arsenal e falar, pô, esse cara é muito bom. Admitir o fato. Eu acho que não dói ninguém fazer isso aí. Enfim, cara, e eu acredito que é uma partida extremamente definida nisso, um jogo que eu diria que foi equilibrado, ok? Não foi desequilibrado, não. Não achei o jogo do Chelsea ruim, não achei de jeito nenhum. Tá mudando um pouco, inclusive aqui citando estatísticas, o Chelsea teve 58% de posse de bola, uma grande chance contra 3, então o Arsenal produz ofensivamente melhor, não à toa, marcou o gol, mas essas grandes chances vêm de falhas do nosso goleiro, ok? Lembrando aí pra vocês, né, que talvez se o goleiro não tem uma falha bizarra, seria uma grande chance, é uma grande chance. Lembrando que a gente ficou com mais posse de bola que o Arsenal, isso é muito legal. E eu diria que no geral há um certo equilíbrio, claramente essa mudança de identidade faz com que o Arsenal fique meio surpreso, e ele vai ter que se adaptar com o passar do tempo a essa identidade, mas eu acho que o que esse treinador atual faz, Liam Rosenior, é muito interessante contra esse tipo de futebol que o Arsenal pratica, que é mais defensivo e tudo mais, que é mais equilibrado, que a gente também vai trazer um pouco de equilíbrio pra campo. Com o passar do tempo com o trabalho dele, eu acho que ele vai conseguir ali bater de frente bem contra a Big Six. Lembrando que eu não tô falando que ele vai disputar o título, lembrando que eu não tô falando que ele vai muito bem, lembrando que eu tô falando que ele vai ganhar Champions, eu tô falando seriamente que eu acho que ele vai conseguir fazer partidas pau a pau com um time grande. É isso. Não acredito que a gente vai ficar muito atrás nesses jogos, não. E eu acho que hoje já mostrou esses sinais aí de que o Chelsea ainda mantém bons padrões com esse treinador, cara. E aí vem a grande magia ali do banco, né, que eu acho que eu tenho que citar, né, que é Alejandro Garnacho. Ele vem do banco, a partida dele é incrível. É incrível, cara, é incrível. Não só pelos gols, o resto dele também tava muito bem em campo, cara. Jogava a bola nele, ele não perdia a bola, ele fazia o time pra frente e passava a bola. Fazia o time pra frente e passava a bola. Progredindo o jogo, né, lembrando o comportamento de Garnacho com o antigo treinador, que não mudou em nenhum segundo isso daqui mudou. Era um jogador que, se você não aciona em velocidade perto do gol, ou se você não aciona ele na cara do gol gratuitamente, ele não faz o jogo progredir. Então, sempre que você passava a bola pra ele, ele tentava ir pra frente, voltava com a bola e passava pra trás. Quando ele tinha um adversário bom contra ele. Tava cada vez arriscando menos, com medo de arriscar. E aí, hoje, foi o jogador que recebe a bola, puxa em cima de 3 jogadores, volta com a bola ali pro lado, mas o jogo vai pra frente, ele faz uma progressão, finalmente. É uma diferença de pensamento aí de Garnacho, cara. É um detalhe que eu notei hoje que eu acho que fez toda a diferença pra ele ir tão bem, vindo do banco. Tem inversão de bola mesmo que ele faz pra Estevão do outro lado do campo, que eu não lembro de Garnacho fazendo isso não, cara. As inversões dele são horrorosas, são horríveis. Com confiança, com vontade ali, ele faz aquela inversão bonita, vivendo o jogo. E se ele tivesse recebido mais uma bola, acho que ele podia ter feito hat-trick, cara. De fato aqui. Essa aqui é uma coisa que eu tenho que deixar claro pra vocês. Tem vários sinais positivos aqui que a gente tem nessa partida. Não são só sinais negativos, são bastante sinais positivos que a gente consegue ver em alguns jogadores ali. Claro, tem seus problemas ali, problemas de lesão, né? A gente tem a ausência de muitos jogadores. Caicedo tava fora desse jogo, Cole Palmer tava fora, Reece James tava fora e muitos outros. Tá aí provavelmente na tela o relatóriozinho de lesão e suspensão aí. Vocês estão vendo que tem um monte de jogador de fora, então acredito que é muito importante falar disso também, ok? Eu acho que minha análise vai terminar muito por aqui. Agora eu vou falar de algumas questões ali, né? Vou falar de alguns problemas que eu tô vendo que tá rolando atualmente com a torcida do Chelsea e depois eu vou falar de quem jogou mal e quem jogou bem. Antes disso, vou pedir pra você que não esqueça de deixar o like nesse vídeo, é muito importante, isso ajuda bastante o canal. Também tem a opção de hype na aba de comentários no smartphone. Se me dá um hypezinho gratuito, esse vídeo chega em mais pessoas. Você também agora tem o Seja Membro ativo, é baratinho, é um valor irrisório só pra a galera que quer ajudar o canal a continuar, pra você que gosta muito do canal e quer que ele continue, essa é uma fórmula a mais que você tem. Seguindo aqui em frente, cara, vamos falar de uma questão aqui muito importante. Porque, olhando pros doidos do Twitter, os pessoal do chapéu de alumínio, que devia estar no hospício, o pessoal doido, que eu acho que ou no hospício, sei lá, na camisa de força em casa, não é possível, né, essa galera. Eu vejo sempre eles falando de jogadores que estão fora, né? Se tivesse fulano de tal, estaria melhor. E eu não tô citando quem interage comigo, não. Eu tô citando maluco que nem interage comigo, graças a Deus. Todo mundo que interage comigo, que às vezes fala, gostaria de fulano de tal, não tô falando de vocês não, cara. Eu tô falando de maluco que nem fala comigo, graças a Deus, cara. Eu espero que nem goste de mim, porque, pô, se essa pessoa gostar de mim, eu tô fudido, cara. É sério. Porque não dá, mano. É só comentário horrível, cara. E aí, eu vejo essa galera direto falando de Levi Coyle. Levi Coyle, se ele tivesse... Cara, você assistiu 1 minuto desse jogador, cara? Você assistiu 1 minuto desse jogador, cara? Aqui nas análises do canal, eu direto reclamava desse jogador em progressão de jogo, em passe e tudo mais. Eu reclamava toda hora. Falava, pô, ele não passa a bola. E tinha além de passe, tinha como fazer, ele não fazia. Simplesmente ficava sem arriscar. O Levi
Levacoy super criativo foi com Roberto De Zerbi no Brighton há um tempão atrás. Esse jogador sumiu, ele não existe, ele é hipotético. Em jogos grandes, raramente a gente tinha alguma coisa de Levacoy. Levacoy é aquele jogador que ele é bom de ter em campo, ele falha pouco, ele é um jogador legal, ele defende bem, ele ataca, ele também consegue passar muito bem a bola e tudo mais, ele tem uma progressão legal, ele é um jogador bom. Só que tem um ponto muito importante, ele não é protagonista. Você não vai ver protagonismo nesse jogador. Você não vai ver aquela leitura de um zagueiro central de elite, você não vai ver aquela criatividade de um zagueiro muito bom, que muitas vezes você vê no Manchester City, você também não consegue ver um cara ali que vai definir o jogo em um gol de cabeça num jogo difícil. A gente não vê isso. Sabem quem a gente vê isso? Chalobah. Chalobah em vários jogos definiu o jogo com um passe brilhante, fez gol, né? Pode ser na bola parada ou fora dela. É um jogador que faz leituras incríveis das jogadas e acaba tirando lances improváveis ali, salvando que nem Thiago Silva fazia. Esse jogador faz isso. Coyle não. Eu quero deixar isso bem claro, porque eu tô vendo esse discursinho de filho da puta, vindo com esse papinho de maldito, esquecendo que é um jogador. Esse jogador do Chelsea que você tá citando é hipotético. Ele não existe. Ele só existe na sua cabeça. Eu tenho que citar isso aqui porque é ridículo, cara. Toda vez é a mesma coisa. E é um papo que se estende pra outros jogadores também. Porque se estende pra Mudryk. Aí vem uma galera pedir Mudryk. Nossa, Mudryk deveria estar em campo. Deveria, mano. Deveria mesmo. Foi maravilhoso quando ele tava em campo. Ele realmente jogou muito contra o Leeds. Uma vez a cada 30 jogos. Mano, Mudryk, ele era horrível, cara. Mudryk, ele era horrível. Ele perdia a bola o jogo inteiro. Ele não ganhava um duelo. Ele só foi caro, com alta expectativa. As pessoas esperavam muito dele. Ele não entregou nada. Porque vocês entendem que Mudryk, ele é muito pior que Florian Wirtz. Vocês entendem que, tipo assim, a separação entre os dois é brutal de diferença. E Wirtz nem tá jogando bem. Mas a diferença é enorme de ter os dois em campo. Porque um faz alguma coisa em campo, o outro não faz nada. Era um jogador inútil, cara. Assim, eu não tenho como chegar aqui e falar que Garnacho é pior que ele, porque não é. Desculpa, não é. Então, esse papo que eu tô vendo se propagando, cara, eu tenho que acabar com ele. A partir de agora, nas próximas análises, cara, eu vou começar a rebater isso aqui todo o vídeo, cara, pra ficar na mente de todo mundo essa merda, cara, porque isso aqui é patético, é ridículo. Vocês estão reescrevendo a história e reescrevendo jogadores. Foi com o Kiernan Desbuguerra a mesma coisa. Nossa, Kiernan jogava muito. Jogava na Conference. Na Premier League não fazia nada. Jogo difícil não fazia nada. Eu lembro de cada partida. E essa é a parte foda, porque eu vejo jogos, eu faço análise, eu trago aqui no canal as paradas, e eu vejo cada minuto do jogador. Então eu sei quem tá jogando bem ou mal. Eu sei quem jogou bem ou mal. Eu sei quando foi um jogo difícil ou não. Então eu sei de cabeça isso aí, cara. Não tem por onde fugir, cara. Eu lembro quando um jogador fez algo legal, cara. E esses jogadores, cara, não fizeram nada. Então não tem como reescrever a história e trazer eles. Toda hora um jogador desse do passado que alguém vai lá e cita falando: não, fulano de tal, se estivesse em campo. Não ia jogar bem, cara. Não ia porque não jogava. Teve oportunidade pra caramba, jogou pra caramba. Kiernan é um jogador que o antigo treinador adorava ele, cara. Queria colocar ele em campo direto. Às vezes botava uns moleque ali que tava jogando muito no banco pra dar prioridade a Kiernan. E ele não jogava nada. Ele sumia dos jogos, cara. Não tem como reescrever a história e trazer esse jogador como se ele fosse outro, sendo que ele não é. Ele não é esse jogador, cara. Ele não era decisivo. Você viu um jogo de Conference que ele foi lá e ganhou de um time que era completamente patético. Que evidentemente que ele deveria jogar bem. Se ele não jogar bem contra esse time, acabou a carreira dele, cara. Ele não é nem jogador profissional. E aí a pessoa não entende isso, cara. Viu um jogo do cara jogando bem contra um time, sei lá, pequeno, que o orçamento do time inteiro é menor que um jogador do Chelsea, e você acha que isso é uma comparação justa? Viu uma Premier League inteira. Não é. Às vezes a galera vai lembrando do Mudryk da Conference. Cara, se ele não jogasse bem na Conference, cara, desiste da tua carreira, mano. Desiste do futebol, cara. Porque esses caras, eles estão ganhando um salário muito baixo pro futebol profissional, cara. Esse cara que ele tá enfrentando, o time inteiro custa menos que Mudryk, cara. O time inteiro, que um jogador. É óbvio que é obrigação dele jogar bem, cara. Então, eu tinha que falar isso aqui. Eu tinha, porque eu não tô aguentando mais, cara. É simplesmente ridículo, ok? É ridículo. Agora eu vou seguir pra quem jogou mal e que jogou bem, agora que eu já falei disso aqui, que eu queria todo falar, cara. Vamos lá, Arsenal, cara. Jogadores que foram muito bem no Arsenal. Gostei muito da partida de Zubimendi. Eu acho que ele é o melhor do Arsenal em campo. Achei a partida de Declan Rice também muito boa. De novo, ele sempre tá vivo ali em campo. Gyökeres fez uma partida que eu também gostei bastante. Acho que é uma partida muito competente. Ben White fez um bom jogo, né? É um jogo sólido, consistente dele. É algo que não acontece tanto, né? Há um tempo já. Agora que jogou mal no Arsenal, cara. Eu achei a partida de Trossard e de Saka muito abaixo. Eu acho que faltou muita coisa hoje pros dois, cara. Eles estavam até produzindo alguns lances, Saka produziu alguns lances, mas é pouco. Eu esperava um pouco mais desses dois jogadores em campo. Principalmente porque eles tinham espaço, né? Eu vi falhas ali em alguns lances que talvez eles poderiam ter aproveitado melhor. Mas eu senti hoje um pouco apagado, né? Apesar de que Saka criou vários lances de perigo, eu tenho que deixar isso aqui bem claro, ok? Não tô dizendo que a partida dele foi horrível, não. Só foi abaixo da minha expectativa, porque é um jogador que eu espero muito. Acho que a partida dos dois, pra mim, foi um pouco decepcionante. Tirando isso, eu acho que a galera fez sua parte ali. Alguns mais apagados, outros fazendo um pouco mais. E é isso. No Chelsea, cara, aí a gente já tem outro papo, né? Vou começar por quem jogou bem
bem, porque não é muita gente, cara. Eu vou falar primeiro aqui de Enzo Fernandes. A partida de Enzo Fernandes foi boa. De novo, jogou bem. Eu acho a partida dele muito competente. Acho que totalmente consciente em campo do que ele tem que fazer. Andrei Santos, pra mim, fez um jogo bem competente também. O meio de campo acho que tava funcionando bem hoje. Eu diria isso. Aí a gente começa um problema na linha de ataque, né? Porque a partir daí não tem muita gente pra eu poder falar, então eu vou ter que falar de quem veio do banco, né? Garnacho muda a dinâmica do ataque, faz o ataque parecer muito melhor. E o jogo dele é incrível. Faz 2 gols, golaços ali. Os 2 gols foram muito bons. Eu não esperava o movimento que ele fez ali no primeiro gol. Tem gente que fala, foi mais culpa do goleiro do Arsenal, né? E, de fato, o goleiro do Arsenal adiantou muito naquele lance. Tomou um gol ali, talvez ele poderia ter defendido. Mas o lance de Garnacho foi bom também, cara. O movimento que ele faz ali é muito bom no primeiro gol. No segundo gol também foi um voleio bem bonito. Gostei. Partidaça, assim, incrível. Não esperava o Garnacho entregar tanto vindo do banco contra o Arsenal, né? Mas lembrando, Garnacho adora jogar bem contra time pequeno, né? Lembrando esse detalhe. Enfim, vamos lá, cara. Tem mais ninguém pra adicionar aqui. Eu acho que o resto ou fez uma partida muito morna ou fez uma partida ruim. O ataque inteiro eu poderia falar mal de geral que tava em campo, cara. Realmente, o ataque não tava produzindo nada. Os pontas, dificuldade. Até mesmo o Estevão hoje não fez uma partida que me impressionou. Ele produziu alguns lances, assim como o Saka, mas não foi nada demais. Não consegui ver nada demais que deixar alguém na cara do gol. Não conseguiu, infelizmente. Aí nós temos também Mark Gill, que pra mim é que eu vou destacar, que a partida dele foi horrível. Assim, horrível. Ele não conseguiu fazer nada, ficou encaixotado ali. 2 marcador bom, botou ele no bolso. Ficou no bolso dos zagueiros do Arsenal. Não tem saída. Não tem nem como defender aqui, cara. A linha de defesa inteira. Eu não tô falando de tipo, um cara, não. Todo mundo foi mal. Principalmente na saída de bola. É culpa do goleiro. A culpa é do goleiro. O goleiro, ele causou um caos tão grande errando toda hora que a galera começou a ficar desesperada na hora de sair com a bola, cara. Tá claramente um desespero na cara dos jogadores ali que eles não sabem o que fazer. E é culpa do goleiro. Que eu volto a falar, os erros vieram do goleiro. Não de mais nenhum outro jogador. O goleiro fazendo cagada. E aí você vê a consequência, né, da galera perdendo confiança, até o ponto que ficou daquele jeito ali. A linha de defesa foi muito mal. Atrasados em alguns lances, perdidos ali. E não foi um jogador, não dá pra individualizar. Foi coletivo. Uma pane coletiva na defesa ali em diversos momentos do jogo, cara. Principalmente causadas por causa do goleiro, ok? O goleiro falhando ali. Os lances de gol foi só o goleiro sozinho. Então eu destaco aqui o pior jogador em campo hoje, Robert Sanchez. Ele causou um efeito coletivo, um efeito psicológico nos jogadores e ainda cometeu erros que não dá pra cometer sendo o goleiro titular de um time profissional que nem o Chelsea. Acho que a partida dele é patética, é uma partida de demite esse cara, pelo amor de Deus, eu não aguento mais ver ele em campo, porque a partida define desse jeito aqui pra ele. E o resto eu volto a falar, a partida não é boa pra linha de defesa inteira. Eu tô falando de lateral e zagueiro, todo mundo. Mas esse goleiro, cara, ele provavelmente é o protagonista disso aí, cara, dessa cagada que foi. E no começo do jogo nem tava tanto assim, ok? Nem tava desse jeito todo. A galera tava direitinho ali na partida, mas foi a partir dos erros que eles começaram a, sei lá, mano, ficar completamente desatentos ali dos lances. E eu volto a falar, não é um jogador, todo mundo com um pânico, um medo, uma coisa de, tipo, não sei o que fazer ali. E inexperiência, com o goleiro falhando, e aí você já tem aí o resultado aí da partida, cara, o que talvez separou a vitória do Arsenal contra o Chelsea. Olha, com esse futebol jogado, se for melhorado um pouco, talvez o Chelsea consiga lidar bem com o Arsenal dentro da casa dele. Eu não acho que seja impossível, não. Então, estamos vivos ainda. Eu acho interessante a proposta que a gente tem pra entregar. Pra um cara que tá no segundo jogo, ele foi bem, ok? Não acho que foi ruim, não. Trouxe figuras do banco que deram resultado, né? Não citei ninguém negativamente que veio do banco, mas ele não tem muita culpa de ter que lidar com um goleiro que vem falhando desde a época de Pochettino, né? A pergunta que você se faz é por que esse cara ainda tá aqui? Eu acho que não dá pra culpar o treinador atual por isso. Enfim, cara, eu acho que tá chegando no fim esse vídeo aqui, cara. Falei tudo que eu tinha pra falar, falei de quem jogou mal, quem jogou bem, falei de algumas polêmicas, enfim, é isso. Essa é a análise de hoje, espero que vocês tenham gostado. Nos vemos em outro vídeo, rapaziada. É isso, tchau.